É o programa Edson Ferrarini e nós gostamos de falar, eu gosto de falar, com a família. E nós trocamos ideia, porque como eu lido com esse assunto de drogas há quase 50 anos, eu trago pessoas para trazer informações para a família. Nesses 50 anos, pelas minhas mãos, chegou a passar 200 mil pessoas, Maracanã lotado. E se eu dissesse que eu conheço uma pessoa vitoriosa nas drogas? Não, maravilha. Esse cara é um cheirador de cocaína, vitorioso, um vencedor. Não, esse aqui é bom. Esse fuma maconha e a mãe dele tem o maior orgulho de falar, esse é meu filhão, grande maconheiro, é meu filho. Não tem, cara. Crack, então, eu tenho casos gravíssimos de pai de 3 filhos morando na Cracolândia. Então, nós vamos falar sobre maconha e as suas dependências. E, para isso, eu trouxe alguém que sabe tudo desse aspecto. É um psicólogo clínico, um radialista que se chama Ivanildo de Andrade. Prazer de tê-lo aqui, Ivanildo. Obrigado, doutor Ferrarini, por ter me chamado, me convidado. Claro, rapaz. Você tem um programa na Rádio 9 de Julho e ele está toda semana, ele está lá falando, pregando, explicando. E ele é especialista em saúde pública e dependência química. Exato. Ivanildo, você conhece algum cara que fuma maconha e a mãe tem orgulho de saber que o filho dela é maconheiro? Não. Não? Não conheço. É difícil, porque o cara que usa droga, é difícil ele... Como é que ele vai falar para o filho dele? Filho, papai usa maconha, papai controla. Não tem, pai. Eu tô pegando pesado, assim, que é para você entender que nesses 50 anos que eu recupero pessoas, eu só tenho encontrado... É muito fácil o final dessa caminhada ter cadeia, sanatório ou cemitério. Não sei se você vê assim, Ivanildo. Como é que você vê isso aí? A utilização das drogas, Coronel Ferrarini, hoje apresenta um grande problema, que é a influência da mídia, a influência cultural que hoje existe em relação aos jovens, atribuindo ao uso das drogas, ao uso da maconha principalmente, por um processo de aculturação, ou seja, vai se trazendo para a cultura uma ideia de que fumar maconha é prazeroso, é legal, associa isso à liberdade, associa isso a uma pessoa descolada. Então, os efeitos disto no processo de aprendizado, no processo de construção da identidade e da identidade do jovem, vai sendo extremamente prejudicial. É muito sério o que o psicólogo Ivanildo está falando, pai. Presta bem atenção, porque é muito sério isso aqui. Isso que ele está falando é essa publicidade subliminar, essa publicidade aí embaixo do pano que está por aí e que está sendo colocada na cabeça dos nossos jovens, dos nossos meninos, dos nossos filhos. Exatamente. E o que existe de contraponto àquilo que nós entendemos como prejuízo causado pelo efeito das drogas, dizem que não, que é uma erva natural, que não causa problemas. A propagação dessas informações que diminui a percepção do risco com o uso da droga acaba estimulando esse jovem a fazer um uso cada vez mais precoce. Uma das estratégias mais bem utilizadas hoje para que o jovem faça o uso, a experimentação e o abuso tanto do álcool como das drogas é diminuir essa percepção de risco. Algumas pesquisas vêm sendo realizadas para evidenciar que a maconha é, sim, prejudicial ao processo de construção e de aprendizado. Deixa eu fazer um parênteses para você. Nessa mesma cadeira, eu entrevistei uma mãe. Os 2 filhos dela fumam maconha e os 2 desenvolveram esquizofrenia. Os 2. Exatamente. É uma das... O nome dela? A Cláudia. A mãe dela ela chama Cláudia.
Eu tenho esse programa no meu site. Os 2 filhos dela fumaram maconha e desenvolveram esquizofrenia. Então, isso daí a imprensa não divulga, faz nenhum alarde. Não, porque existe por trás de tudo isso também um interesse nesse grande mercado que é o mercado da maconha. Para você ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos, 10 estados norte-americanos já regulamentaram o uso da maconha recreacional. Você tem nisto um comércio, um mercado de centenas de bilhões de dólares. Então, existe um grande interesse para que isso também aconteça em grandes nações como o Brasil, um grande mercado que seria, de fato, um oásis para essas pessoas que buscam, de fato, a avidez pelo dinheiro. Recentemente foi divulgada uma pesquisa no JAMA, uma revista científica. O que é JAMA? JAMA é uma revista científica direcionada para pesquisas relacionadas à área da saúde mental e com relação também ao uso de substâncias psicoativas. É uma das, se não a mais bem reconhecida... Em que país é que é isso? A JAMA norte-americana. Norte-americana. Então, nós vamos tem pesquisas mostrando que não é bem assim, que faz mal e realmente provoca... O que provoca nessa pesquisa? Essa pesquisa ela vem trazer dados que evidenciam a grande verdade sobre o uso da maconha. Preciso só explicar como é que essa pesquisa aconteceu. Foi feita durante 10 anos, acompanharam durante 10 anos 2 grupos de jovens. Jovens separados, né? Um grupo, 23 mil jovens. Um grupo com o uso precoce da maconha e o uso contínuo desde então. Precoce da maconha que eu estou falando começa aos 10 anos de idade. 10, 12. Eu já tenho 10, 12, 15 anos de idade. Eu tenho paciente com 10 anos de idade fumando maconha. E sempre eu alerto os pais. Isso começa... Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar. Fui comandante da rota. E eu nunca tive um paciente que fumou maconha na marra. Revólver na cabeça e dizer, fuma senão você morre. É o melhor amigo que oferece, é o namorado, o colega, é o vizinho. Então, pai, prepara o seu filho para quando isto acontecer, ele está preparado para dizer uma única coisa. Obrigado, eu não quero, eu estou fora. E nesse acompanhamento durante 10 anos, realizando com jovens, que hoje a nossa grande preocupação é a prevenção em relação ao uso precoce, tanto do álcool como das drogas, nessa população jovem. Após 10 anos de acompanhamento, os resultados mais significativos obtidos foram o quê? Neste grupo de jovens que fizeram o uso precoce da maconha e mantiveram o uso durante a adolescência, 37% nesse grupo que usa, né? Existe um aumento de 37% nos casos de depressão. 37%, por causa da maconha, desenvolveu depressão. E o resto? 50% de pessoas desse grupo de usuários de drogas tiveram ideação suicida, 50% mais do que aqueles que não fizeram o uso. E 3 vezes mais casos de suicídio do que no caso daqueles que não fizeram o uso. Ou seja, o uso da maconha precoce, ela aumenta os casos de depressão, de ideação suicida e 3 vezes mais os casos de suicídio. Isto comprova, evidencia que a maconha, de fato, traz prejuízos à saúde mental das pessoas. Então, nós estamos falando de coisas... E, além de tudo isso, eu trouxe uma mãe que sentou aqui nessa cadeira. O meu programa foi no ar faz pouco tempo. E ela me disse, os meus 2 filhos fumaram maconha e, diagnosticada com diagnóstico, radiografia, eles desenvolveram esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença mental que afeta aqui o cérebro. E ele, o psicólogo Ivanildo, meu colega Ivanildo de Andrade, que tem um programa na Rádio 9 de Julho, fala sobre saúde, ele é um especialista em saúde pública e dependência química.
Ele está dizendo que essa pesquisa feita nos Estados Unidos, ela confirma tudo isso. Confirma. Que a droga leva à depressão. É o que eu disse, eu não conheço ninguém. Quer dizer, lógico, cigarro também mata. Se você fumar, você tem 10 chances mais de ter câncer de pulmão, câncer... Agora, estamos alertando, a intenção do programa é alertar, né, Ivanildo? Isso, a ideia, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o senhor, é de informar a sociedade de uma forma justa e de uma forma honesta. Porque o grande problema hoje, nosso, principalmente aqui no Brasil, é a falta de informação. Então, hoje a mídia, a grande mídia, a escrita, a falada, ela desinforma, ela não informa. Esta pesquisa, por exemplo, eu estou podendo falar aqui no programa do senhor, a doutora Maria de Fátima Rato Padim conseguiu falar sobre ela no programa do Amor Exigente na Rede Vida, mas eu não ouvi num grande portal da internet ou numa grande mídia televisiva falarem sobre essa questão, alertarem a população, informar a população de que, de fato, quando uma criança, um pré-adolescente, começa a fazer o uso da droga, no caso da maconha, ele entra num grupo de risco para desenvolver ou potencializa ainda mais a possibilidade dessa criança desenvolver lá na frente algum tipo de comprometimento à sua saúde mental. É o que nós estamos dizendo. A intenção do nosso programa, porque isso aqui é o programa da família, nós estamos levando uma informação que talvez não interessasse a outra emissora levar esse, porque talvez isso não dê ibope, não dê audiência. Da ibope pegar a mulher de maiô, pegar o sabonete na banheira, isso talvez... Mas aqui não, nós estamos levando informação para o pai, dizendo a ele, e para o jovem, isso tudo vem pela mão do melhor amigo, a maconha vem pela mão do melhor amigo. Então você, jovem, se entrar nessa, está aqui orientado o psicólogo Ivanildo de Andrade dizendo para você, trazendo essa pesquisa feita nos Estados Unidos, que ela desenvolve mais chance a maconha, mais chance de suicídio, mais chance de... Ideação suicida, suicídios e depressão. E depressão. Por quê? A maconha é utilizada muitas vezes pelo jovem como um efeito medicamentoso. Ou seja, o jovem, ele apresenta... Porque o que acontece? Todos nós temos a possibilidade de vir a apresentar algum tipo de comprometimento na nossa saúde mental, ainda mais nos tempos que nós vivemos. Depressão, ansiedade. A maconha, ela entra muitas vezes como uma forma de anestesiar ou de mascarar uma possível patologia. Então, ao invés da pessoa ser diagnosticada ou tratada ou cuidada precocemente ou chegarmos a essa visão antes, a maconha acaba, no caso, impedindo que isso aconteça e pode também vir a influenciar o surgimento desse tipo de problema. Maconha, as drogas todas vão influir aqui, no cérebro. E o cérebro é um mistério para a humanidade. E é para todos nós. Outro dia eu vi uma frase interessante, diz assim, o envelhecer, a vantagem do envelhecimento é você tem mais conhecimento e adquirir mais experiência. Mas também envelhecer, a hora quando você pensa que você sabe tudo, você começa a esquecer. Você esquece com a idade. E se você, esse mistério aqui, se você for então para a oficina do alemão, complica mais ainda. Esse alemão chama Alzheimer. Complica tudo. Então, jovem, não complique o seu cérebro com maconha, que é muito, muito séria. Ivanildo, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa e parabéns pelo seu... Qual é o horário do seu programa na Rádio 9 de Julho? 5 horas. Explica aí o horário. Todo sábado às 5 horas da tarde, na Rádio 9 de Julho. E dá o teu site, como é que eles acham você? Vocês podem nos encontrar tanto pelo Facebook Ivanildo Andrade, Facebook também Tocando em Frente. E o meu site, o site do psicólogo é www.psicologoivanildo.com.br. Inclusive lá vocês vão poder ter acesso à fonte de pesquisa a fonte onde você encontra essa pesquisa que eu falei aqui hoje. Um grande abraço, fica com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. É o programa Edson Ferrarini. Obrigado.
Tá bom. Tá. Obrigado, Ivanildo. Amor Exigente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado. Você acha que um alcoólatra que bebe 1 litro de pinga por dia merece esse troféu? Você daria a ele? Eu vou convidá-lo para se emocionar comigo nesses próximos 2 minutos e ver um soldado da Polícia Militar com este problema e, graças a Deus, eu pude ajudá-lo, eu pude recuperá-lo e este homem vai receber este troféu depois de 43 anos sem uma gota de álcool na boca. Se emocione comigo. Foi uma alegria estar hoje aqui na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse local onde eu, em 1954, entrei como cadete e aqui fiquei meus 5 anos para ser oficial da Polícia Militar. Hoje, na formatura geral, cujo comandante é o Coronel Celso, eu pude participar dessa solenidade e entregar ao primeiro sargento Heraldo Serpa um troféu daquele homem que eu era comandante e que começou a beber na viatura de tático móvel. Ele levava um garrafão com 5 litros de pinga, ele enchia com um funil, levava para casa e bebia. Este homem, que tinha 4 internações no Hospital Militar, este homem hoje recebeu das mãos do Coronel Pereira, juiz do Tribunal de Justiça Militar, do Coronel Flamarion, representando a Associação dos Oficiais da Ativa da Polícia Militar, o troféu 43 anos, o primeiro sargento Heraldo Serpa, com 14 netos, vários filhos, e ele hoje pôde dizer, chorar de emoção e me dizer: Coronel, eu tenho muito a agradecer a Deus e abençoar o senhor. Eu é que fico feliz por Deus ter me dado o dom de poder salvar vidas e orientar os nossos filhos. Nós vamos conversar sobre uma novidade com relação ao problema das drogas. Eu sei, por lidar com drogados há mais de quase 50 anos, como psicólogo, eu sei da dificuldade que é deixar das drogas. E a droga você praticamente não tem remédio eficiente. Mas nós estamos buscando na acupuntura uma novidade. Na acupuntura alguma coisa que vai chegar direto, que vai ser ótimo para a pessoa dependente de drogas. Para você entender o que é dificuldade, eu estava outro dia numa reunião do Amor Exigente e uma mãe veio me procurar. Coronel Edson Ferrarini, eu vim buscar o senhor como psicólogo. Meu filho sai amanhã da 14ª internação sobre drogas. Internação de 1 ano, 6 meses. E a acupuntura pode ser um remédio, porque nós vamos atuar em alguns pontos do organismo que o sujeito quer deixar da droga. Ele tem intenção de deixar da droga, mas ele não consegue porque vai entrar no corpo dele uma coisa que chama ansiedade, depressão,
tristeza, algumas coisas que ele vai buscar a droga de novo. E para isso nós trouxemos a doutora Ieda Guedes, uma especialista em acupuntura e uma fisioterapeuta que sabe tudo disso. Vamos conversar sobre isso, tá bom, doutora Ieda Guedes? É possível? É possível. É possível porque a acupuntura trata as questões da ansiedade, a gente aborda muito bem as questões da depressão com o tratamento da acupuntura. Então, é possível. A acupuntura, você vai continuar com o seu médico, vai continuar com o seu psiquiatra, vai continuar com, está com dor no rim, você vai cuidar do rim, você vai no teu especialista, se está com problema no nariz, vai com o seu otorrino, laringologista, mas a droga, ela passa muito pelo aspecto da ansiedade e depressão. Isto eu, lidando nos meus pacientes há 50 anos, eu vejo que a depressão e a ansiedade é muito grande. Ele tem vontade, mas dificulta. Como é que nós podemos fazer, então? Bom, a medicina chinesa diz que não existe doença, existe doentes. Então, o que acontece? Quando você tem uma doença, você tem o aspecto físico e o aspecto mental. Então, para isso, a acupuntura mexe tanto no seu aspecto físico quanto no aspecto mental. É claro que você que está fazendo o tratamento, combate às drogas, eu preciso continuar o tratamento com o meu médico. Eu preciso continuar fazendo psicoterapia com o meu psicólogo, preciso continuar com o meu psiquiatra, mas a acupuntura e as outras linhas da medicina chinesa atuam como coadjuvante. Olha você, nós estamos falando de alguma coisa que tem aí 2.000 anos antes de Cristo, nós estamos falando da medicina chinesa, é uma tradição, que nós estamos falando dela ajudando nós. E se você soubesse como ela atua, tem alguns pontos fundamentais aqui na orelha, por exemplo. Exatamente, como eu disse, ela atua no aspecto mental. Por exemplo, eu tenho aqui um pontinho chamado Shenmen. Ele atua nesse aspecto mental. A gente sempre dá uma agulhada, ou coloca agulha, ou coloca semente, ou coloca um cristal. Às vezes a gente pode colocar até um ímã, né? E aqui embaixo, nessa região, nós temos um local chamado ansiedade, que é exatamente o ponto na orelha onde nós colocamos para quem sofre com transtorno de ansiedade. E não é só na orelha. A gente tem a acupuntura sistêmica no corpo todo, a gente pode agulhar o corpo todo. Nós estamos falando de uma coisa fantástica, gente. Fantástica. Peraí. Nós estamos falando de alguma coisa. Primeiro, a acupuntura deixa esclarecer uma coisa. Você diz, não gosto de agulha. Não. A agulha de acupuntura, ela é do tamanho de um fio de cabelo, ela tem a grossura de um fio de cabelo. E ela é colocada em alguns pontos do organismo, devidamente estudado, tradição chinesa, 5.000 anos. E na orelha também tem alguns pontos que nós vamos tocar, mas você pode usar agulha. Se não usar agulha, nós podemos usar semente. Eu tenho como influenciar o ponto com uma sementinha. Eu tenho como usar cristais muito pequenos. Eu coloco isso aqui com um esparadrapo pequeno. Eu posso usar laser. Eu posso estimular de várias formas. Exatamente. Quando a gente coloca o cristal, coloca a agulha, não, a agulha vai e a gente retira. Mas o cristal fica, a semente fica por até 5 dias. Né? Então, a pessoa vai e estimula aquele ponto. Você dá uma apertadinha na sua orelha, onde foi inserida aquela sementinha, e estimula. Durante 5 dias, você estimula de manhã, de tarde e de noite. Não esquece, dá uma apertadinha. Quando você dá aquela apertadinha, você está estimulando os meridianos, que são os canais que foram descobertos pelos chineses. Esses canais é que transmitem o Qi, que é a essência da acupuntura. Mas a acupuntura cura um monte de... Todas as doenças podem ser tratadas pela acupuntura. Todas elas podem ser tratadas pela acupuntura. Aí já é a medicina tradicional chinesa, já é uma outra história. Mas
nós estamos falando agora aqui da droga. Drogas, alcoolismo e cigarro, que é a mesma coisa. A dependência, uma é mais intensa, o crack é de uma forma, a cocaína de outra, a maconha de outro, o tabagismo de outra, o álcool, enfim. Mas tudo isso nós podemos ajudar através de pontos no corpo. Aqui é na orelha, mas nós temos no corpo inteiro. No corpo inteiro, nós temos alguns setores, alguns pontos que podem ser estimulados e vai ajudar você a evitar o próximo trago, a próxima dose, a próxima cheirada, a próxima baforada, o próximo cigarro de maconha. É por aí, doutora? É por aí, é por aí. A gente tem os meridianos, como o senhor está mostrando aqui, muito bem, né? Aqui no nosso atlas. Todos esses pontos que nós estamos vendo aqui são pontos que já foram previamente descritos pela medicina chinesa, aonde a gente coloca a agulha no ponto certo. Então, o profissional da acupuntura, ele estuda... Agora, não é... Isto é uma técnica, é um curso profundo. Exatamente. Isso não é nada acho que é assim. Não. Isso nós temos... o profissional da acupuntura estuda por 2 anos, ainda faz 500 horas de estágio ambulatorial para entender como o chinês conseguiu introduzir isso na nossa civilização, esse tratamento que é extremamente importante, e aí nós temos a localização dos pontos. E eu estou trazendo isso, a acupuntura, para o tratamento das drogas. Você sabe quantos anos que eu lido com isso? Mais de quase 50. E eu estou trazendo porque eu vejo que as pessoas têm recaída, e a recaída ocorre por causa da ansiedade. Sem a droga ele fica deprimido, sem a droga, então ele diz, poxa, não aguentei e recaí. Nós vamos te dar apoio para você não recair. Exato. A pessoa, por exemplo, que deixou de fumar, tentar deixar de fumar é uma coisa de louco, né? O senhor sabe, trabalha com isso há muito tempo, e a pessoa... E fui fumante de cigarro Hollywood. Fui fumante, faz 50 anos que eu não acendo um cigarro. E outro dia eu vi um cara, e uma vez brincando, eu falei, se um dia o mundo acabar, eu fumo um maço de Hollywood. Mas não pode nem brincar de acender um cigarro, porque se eu acender um cigarro, eu volto a fumar um maço por dia. Faz 50 anos que eu não fumo Hollywood, eu nunca usei droga, eu não bebo, nem cerveja eu bebo. Mas a ansiedade do drogado ativo, a ansiedade é muito forte. E nós vamos aliviar você. Aliviar. Exato. O que acontece é que a gente começa o tratamento para antitabagismo e o paciente, muitas vezes, ele para de fumar ali. Parou 2, 3, 4 semanas, 2 meses, mas um dia ele tem uma crise de abstinência. E aí, é aí que entra... Explica melhor o que é essa crise de abstinência, doutora. Ele tem uma loucura e quer voltar a fumar. Aí ele faz isso que o senhor falou, vai lá, pega, falando que o mundo vai acabar amanhã, ele pega, fuma um maço de cigarro, aí o mundo não acaba e ele voltou a fumar. Então, a gente não pode, você tentando parar, não é tentar parar, não é, coronel? É parar e acabou. E aí você busca o tratamento da acupuntura como um coadjuvante para te ajudar a reduzir essa ansiedade, a tirar você desse quadro depressivo que a abstinência causa. Os pacientes que lhe procuram, eles, sem ser por causa do cigarro, só com ansiedade, quais os transtornos que eles mais lhe procuram? A acupuntura, ela é muito usada para tirar dor. Exato. O que mais que se usa a acupuntura? Eu tenho muitos pacientes que me procuram por causa de dores crônicas, porque o sedentarismo, né, o celular, o computador está fazendo as pessoas terem todo tipo de dor. Mas eu tenho muita procura para depressão e ansiedade, principalmente mulheres acometidas de depressão e ansiedade. E não é assim dizer que eu estou com uma tristeza e hoje eu resolvi não sair de casa. Não, eu tenho sido procurada por pessoas que passam a viver dentro de um quarto no escuro, sem a menor perspectiva de melhorar de vida. E aí é encaminhado para a acupuntura e vem até a gente para poder... A vida moderna, ela é complicada.
Você, dependendo do que você ficar vendo na televisão o tempo todo, dependendo das pessoas que convivem com você, dependendo do que lhe colocam, você pode, sem dúvida alguma, desenvolver uma crise de depressão, medo, pode desenvolver uma série de transtornos psiquiátricos, doenças psicossomáticas, porque elas afetam o cérebro e do cérebro ela passa para o corpo sob a forma de dor, sob a forma de doença. E a acupuntura, ela é muito útil nesses aspectos. Exato. Eu atendi recentemente um rapaz que tinha sido bancário com um cargo alto e ele desenvolveu síndrome do pânico. E a gente está conseguindo ajudar esse rapaz com acupuntura. Certo. A felicidade, você mede, a melhor forma de ser feliz é quando você é feliz da pele para dentro. É quando você se encontra com Deus. É quando você está de bem com você mesmo. Mas nós vivemos numa sociedade e tudo nos afeta. Problema de cada pessoa, as dificuldades, tudo isso. Isso vai criando em cada um tipo de doença. E essas doenças o psicólogo trata, o psiquiatra trata, outros, mas a acupuntura pode ser muito útil em muitas dessas situações, não é, doutora? Exato. Lembrando que o Brasil está com uma epidemia, nós estamos vivendo uma epidemia de transtornos de ansiedade e depressão. Infelizmente, a vida moderna nos levou a essa situação. Então, a gente precisa buscar alternativas, porque muitas pessoas, só o medicamento não resolve ou demora muito para fazer efeito. Você não vai deixar de usar o seu medicamento, não vai deixar de frequentar o seu médico, em hipótese alguma. Mas temos a acupuntura como coadjuvante. Você não deixa o seu médico, ela não vai substituir o seu médico. Mas ele vai, a acupuntura, e a acupuntura é interessante porque ela tem pontos no corpo. Ela é a medicina chinesa, você tem pontos na mão, que são, que o corpo inteiro está na mão. Está na mão, o corpo inteiro está aqui na mão. E o corpo inteiro também está no pé. Eles estudam o pé. O corpo inteiro está na orelha. A orelha... Eles imaginam que é um feto, aqui de cabeça para baixo. A cabeça está aqui e aqui é um feto, imagina. Veja, é um feto. Então, tudo isso os chineses desenvolveram para que a gente... E a acupuntura está aqui, a serviço das drogas. Muito obrigado, doutora Ieda. Eu que agradeço. E muito obrigado a você. É o programa Edson Ferrarini. Fiquem com Deus.